Sr. Presidente da Assembleia Nacional, Sr. Primeiro-Ministro, senhores ministros, caros colegas deputados, caros cabo-verdianos no país e na diáspora. Com esta sessão extraordinária de hoje, dia 2 de maio de 2020, a Assembleia Nacional está a fazer história, pois em aproximadamente 30 dias já se realizaram 3 sessões extraordinárias e 2 sessões ordinárias, em pleno estado de emergência, o que demonstra a vitalidade da nossa democracia e do nosso sistema político. Reunimos-nos a 1 de abril para ratificar a autorização concedida ao Sr. Presidente da República pela Comissão Permanente. Reunimos-nos de novo a 17 de abril para debatermos o pedido de prorrogação do estado de emergência e agora estamos de novo reunidos para apreciar e autorizar a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, a decretar a terceira prorrogação do estado de emergência, desta feita para as 2 ilhas afetadas pela pandemia de Covid-19, Santiago e Boa Vista. Para além das 3 sessões extraordinárias, algo inédito nesta nossa República, no momento também ímpar, este Parlamento esteve, outro sim, reunido em 2 sessões ordinárias, no dia 22 de abril, na primeira sessão, e no dia 28 de abril, na segunda sessão. Não há memória, nesta Casa Parlamentar, reunir-se em sessões plenárias 5 durante um único mês. Por isso, gostaríamos que este facto ficasse registado para a memória coletiva. A nossa presença hoje, nesta sessão, num sábado, evidencia que esta Casa Parlamentar tem respondido e correspondido à altura às suas responsabilidades e que estamos sempre presentes, quando chamados para darmos ao país o que mais precisa neste momento difícil da sua história, e a presença do Sr. Primeiro-Ministro nestas 3 sessões extraordinárias também dissipa qualquer dúvida quanto ao funcionamento do Parlamento em tempos de exceção. O Governo também tem cumprido com a Constituição da República, tanto na apresentação de várias iniciativas legislativas aprovadas aqui no Parlamento, em decorrência do decreto presidencial, quanto na prestação de contas e no debate, quando chamado ou por sua própria iniciativa, de temas atuais e candentes para a sociedade cabo-verdiana, com a presença do Sr. Primeiro-Ministro e de vários ministros. Foi assim nas 3 sessões extraordinárias realizadas, foi assim nas sessões ordinárias, o mesmo acontecendo nas comissões especializadas de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado, bem assim na Comissão Especializada de Educação e Questões Sociais, com audição a vários ministros, designadamente o Ministro da Saúde e da Segurança Social, a Ministra da Educação e Inclusão Social, o Sr. Ministro da Administração Interna, o que também demonstra que esta Casa Parlamentar esteve à altura das suas responsabilidades constitucionais e regimentais. Muitos tendem a confundir o funcionamento regular da Assembleia Nacional com a presença ou não do Primeiro-Ministro ou ausência numa determinada sessão, como se a sua ausência justificada pudesse pôr em causa o direito da oposição ou o normal funcionamento da Assembleia Nacional. Aliás, nas sessões extraordinárias alargamos o debate para 2 horas, para que o Governo pudesse fazer o balanço das ações desenvolvidas, tanto as medidas sociais quanto as de índole fiscais e económicos, visando fazer chegar aos que se viram impedidos de trabalhar, de ter o seu rendimento mensal devido à obrigatoriedade do confinamento. A democracia em Cabo Verde continua forte, dinâmica e prestigiada no mundo. Os órgãos de soberania e a imprensa livre democrática funcionam no estrito respeito pelo Estado de Direito Democrático, do primado da lei e da fiscalização da atividade governativa. Funcionam no contexto da pandemia da Covid-19 e com as restrições impostas pelas autoridades sanitárias. Quem pretende juntar uma crise da democracia, a crise sanitária e a crise económica provocada pela pandemia Covid-19 não encontrará terreno fértil em Cabo Verde. Os cabo-verdianos já entenderam que não estamos numa situação de normalidade e que, em momentos difíceis, são também chamados a dar a sua contribuição e a consentir sacrifícios em nome de um bem maior, que é a vida. Assim, envolvidos esses quase 2 meses sob o espectro desta maldita pandemia, temos hoje que regozijar-nos pelo facto das ilhas do Maio, Sal, São Nicolau, Fogo, Brava e Santo Antão não terem até agora apresentado ocorrências. Regozijamo-nos igualmente pelo facto da ilha de São Vicente ter apresentado casos reduzidos, mas alertamos às populações destas ilhas que devem estar atentas e numa vigia constante, visto que esta pandemia é invisível e é avassaladora.
Às populações das ilhas de Santiago e de Boa Vista, apelamos uma vez mais seguir e acompanhar as orientações das autoridades, como condição sine qua non para que possamos, tão cedo quanto possível, voltar à normalidade. Aliás, o debate que se está a fazer agora evidencia a preocupação das autoridades cabo-verdianas, Presidente da República, Parlamento e Governo, com a evolução da pandemia nestas duas ilhas, mas de nada vale decretar o estado de emergência se a população não assumir que esta luta é sua e é de cada um de nós. Verdade seja dita, a maioria dos cabo-verdianos entenderam e aderiram a esta luta. Caros cabo-verdianos, a preocupação do Governo suportado por esta maioria parlamentar é de tudo fazer para que não falte pão na mesa de nenhuma família, e todas as medidas sociais anunciadas e implementadas visam cobrir e mitigar as dificuldades das famílias, no pressuposto que tudo é novo, mas barriga que te espera. Sabemos-lo, e é por isso que o Governo, em colaboração com as câmaras municipais e outras organizações, não tem poupado esforços em ajudar as famílias com mais dificuldades nas ribeiras, cotelos, aldeias, vilas e cidades. Foi pensando nas dificuldades das famílias, tanto das grandes cidades como do mundo rural, que o Governo aprovou desde logo várias medidas sociais visando ajudar as famílias a mitigar os efeitos nefastos que este estado de emergência representaria para essas famílias, cujo ganha-pão depende do seu trabalho diário, na sua casa, nos mercados, na sua oficina, no seu salão de cabeleireiro, nas obras de construção civil, enfim, os que diariamente labutam para que possam garantir o seu rendimento. O Programa de Rendimento Social de Inclusão, com o subsídio de 5.500 escudos destinado a 5.150 agregados familiares em situação de extrema pobreza. O Programa Social de Inclusão Emergencial, no valor de 5.000 escudos, destinado a 2.691 agregados familiares, também famílias em situação de extrema vulnerabilidade. 3 Programa de Rendimento Social Solidário, destinado a 20.232 trabalhadores informais que perderam os seus rendimentos, uma contribuição de 10.000 escudos. Fazer chegar esses programas em um mês a aos que se encontram no Cadastro Social Único e aos que, em virtude do estado de emergência, não conseguiram sair de suas casas para ganhar o seu ganha-pão, aos que viram o seu salário reduzir-se, aos que perderam o seu emprego devido a esta conjuntura difícil, conhecendo os constrangimentos do país, desde logo pela sua condição arquipelágica, sabemos não ser tarefa fácil. Conscientes de ainda não termos podido chegar a todos, a verdade é que milhares de famílias já beneficiaram destes programas e milhares vão ainda, no decurso deste estado de emergência ou fora dele, também serem contempladas com as medidas sociais. Os que verdadeiramente precisam não fazem vídeos como forma de criar alarme social. Os que verdadeiramente precisam não se deixam ser instrumentalizados. Os que verdadeiramente precisam não aceitam manipulação, muito menos servir-se de porta-vozes da exposição da sua pobreza ou da pobreza alheia. Foquemo-nos no combate à pandemia Covid-19 e não à pandemia de desinformação, visando criar pânicos no momento em que a população precisa de uma mão amiga de cada um de nós. Quem procurar criar pânicos tem que saber que não é disto que o país precisa, neste momento, mas sim de soluções e de comprometimento de todos os cidadãos. Falhas existirão certamente, mas há firme vontade de as colmatar. Ao nível de emprego, assistimos todos os dias que milhões de pessoas no mundo perderam o seu emprego, em países ricos, e a nossa realidade não pode ser diferente, quanto mais se sabe que o grosso da população jovem cabo-verdiana trabalha no setor do turismo e serviços, setores altamente atingidos por esta crise. Foi pensando nesta situação que o Governo tomou várias medidas de políticas, tanto fiscais quanto no domínio da economia, com a implementação da layoff, permitindo a suspensão dos contratos, assumindo o Governo o pagamento de 35% do salário desses trabalhadores, como forma de estimular as empresas ao não recurso a despedimentos desses trabalhadores, o subsídio de desemprego, para além da disponibilização de avultados montantes a mais de 500 empresas que já se submeteram à modalidade de crédito. Investimentos já foram realizados visando a realização de testes no país, o que não se fazia no início da pandemia, e vários são os investimentos que o setor da saúde irá receber, visando a criação de condições para a realização de testes em outras ilhas. Numa fase em que já se verifica a transmissão comunitária, o Governo trouxe a este Parlamento iniciativas legislativas visando estimular a produção interna e importação dos equipamentos de proteção individual, com isenção de IVA zero,
tanto na importação quanto na comercialização. E a Emprofac antecipadamente encomendou máscaras de proteção. E o país recebeu ontem 120 mil máscaras, devendo nos próximos dias chegar mais de 1 milhão de máscaras ao país. Aos que tentam antecipar, reclamando máscara para os que não têm condições de as adquirir, recomendamos calma. Conhecemos e sabemos qual é a realidade atual de milhares de famílias e estas terão sempre proteção do Estado. Temos, outro sim, que realçar a autorização legislativa concedida ao Governo, visando conectar a administração pública com o mundo, cujo objetivo é permitir que os cidadãos e principalmente os nossos imigrantes possam, utilizando meios modernos de comunicação, dirigir-se à administração, solicitando certidões de casamento, de nascimento, registro criminal, transcrição de registros, renovação de carta de condução, entre outros serviços que, para além da entrada em vigor do decreto legislativo, permitindo uma interação dos cidadãos com a administração via digital, aposta na modernização administrativa em tempos de coronavírus, tudo isso feito numa conjuntura em que se vai continuar a exigir o distanciamento social como forma mais recomendada para se prevenir desta terrível pandemia. Esta crise há de passar, porque ela depende de cada um de nós. Por isso, devemos todos acreditar que sairemos dela mais fortes e que o Governo tudo fará para que o país regresse à normalidade o quanto antes. Mas voltar à normalidade dependerá de cada um de nós. Quem transporta vírus somos nós. Sabemos que a prorrogação de mais 12 dias de estado de emergência acarreta mais sacrifícios às famílias e que poderá representar ainda mais estrondo para a nossa economia. Mas a decisão que ora se está a tomar, autorizando o Sr. Presidente da República a prorrogar por mais 12 dias o estado de emergência em Santiago e Boa Vista, é adequada ao momento e que as medidas de política do Governo que virão, em consequência, serão certamente proporcionais e para o bem desta nação. Muito obrigada.